Meus amigos feras, aqui é o professor Diego Assis para a nossa aula de Roma Antiga, parte 2. Primeira parte nós vimos formação étnica, formação histórica, né? Formação mítica, nós observamos temporalidade, localização, a República Romana e algumas características sobre a estrutura social e a parte voltada para uma economia ainda mais rural. Rural não, desculpa, é mais voltada para o agropastoril. Agora nós vamos falar da República e o que fez com que ocorresse uma transição da monarquia para a República. O que é importante é você observar aqui, ó, o Senado, essa instituição que existe na monarquia, formada pelos latinos, povos invadidos pelos etruscos e governados por reis eleitos, mas de etnia etrusca. O que acontece é uma disputa pelo poder, quem manda é o Senado ou o rei etrusco. E aí, num golpe de oportunidade, os romanos derrubam o Tarquínio Soberbo. Com apoio popular, eles conseguem tomar o controle da cidade de Roma. Então, um período que se estende aí de 509 antes da era cristã ou antes de Cristo até 27 antes da era comum, né? Antes da era cristã não, antes da era comum, ou 27 antes de Cristo, é a mesma coisa. Aqui é só para forçar você a entender que a nomenclatura ela pode vir diferente. O que diferencia a república da monarquia é o fato de que agora na república existem os cargos de administração ou de executivo, chamado os cargos de magistratura. Esses indivíduos, eles são eleitos. Olha a característica de uma monarquia, de uma república, desculpa. Mas, Diego, na monarquia o rei também era eleito. Pois é, só que era eleito e vitalício. Eles são eleitos para cargos com mandato de 1 ano. Mandato com T quer dizer que é um tempo em que o indivíduo exerce um cargo ou uma função. Esse cargo era de 1 ano, podendo ser estendido por mais. E numa república, o administrador ele administra a res, que é a coisa do povo, que é o pública. Então, res pública é a coisa do povo. Tudo que o Estado faz, ele faz em prol da coletividade, quer dizer, deveria. Ainda assim, Roma, durante a República, é uma estrutura elitista. Isso quer dizer que é uma oligarquia, já que os membros que têm acesso a esses cargos de poder são membros que vêm de uma categoria exclusiva, os patrícios. Até que ocorram revoltas, como nós vamos ver. O que o Enem cobra muito de vocês é que vocês conheçam as funções desses cargos de magistratura. O mais importante, a princípio, é o cargo de cônsul, que era o responsável pelo controle do exército em caso de guerra. Guerra externa. Porque se fosse uma guerra interna, era convocado o ditador. E era responsável por conter desordens sociais. Essas desordens sociais, normalmente, vão ser chamadas de guerra civil. Então, cuidado, porque como o Enem cobra, ele vai pegar essas funções de magistratura da Roma Antiga e comparar com funções semelhantes ou de nomenclaturas semelhantes. Veja que o ditador tem o poder de controlar o exército para evitar conflitos ou desordens sociais internas. E essa função não deveria ser uma função autoritária. Ela só é autoritária no mundo moderno. A gente chama um indivíduo de ditador no mundo moderno justamente pelo autoritarismo. Mas esse é o autoritarismo em benefício próprio. O segundo cargo de magistratura, na verdade o cargo de ditador também seria eu vou chamar de 1.1, certo? Esse aqui é um normal, é um cônsul específico, é o cargo de pretor. Ele é o responsável pela justiça. Hoje, o equivalente, mais ou menos, à Suprema Corte, seja dos Estados Unidos ou o STF, o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Aqui era um indivíduo só.
No caso de uma dúvida na interpretação da lei, convoca o pretor. A função do censor é extremamente importante. Quando a palavra censo é com C, vem de uma contagem. É responsável, então, o censor por fazer uma contagem de quantas pessoas tem num bairro para que seja arrecadados os impostos, ou quantas pessoas têm em situações que precisam de ajuda. Então, o censor é uma função extremamente importante e que, de maneira ou de outra, auxilia todos os outros grandes cargos de magistratura. O quarto cargo de magistratura é o questor, é o indivíduo responsável pelas finanças, a conta pública. Tanto a arrecadação de impostos, como também a forma como esse dinheiro deve ser gradativamente distribuído e empregado para a res do povo, para a coisa do povo, é exatamente função do questor, o tesoureiro público, diga-se de passagem. Já o Edes é como se fosse um grande conservador da coisa pública. Ele é o responsável pela manutenção e pela preservação dos prédios públicos, de pontes, ruas, entre outras coisas mais. Então nós temos aqui 5 ou 6 funções de magistratura. Na minha lista está faltando uma, mas eu só falo dela posteriormente quando ela for criada, porque de maneira que quando começa a República, ela ainda não existia. Não é um cargo de magistratura, e sim uma função de criar leis, o Senado, que inicialmente possui 100 participantes, todos eles de origem patrícia. Posteriormente, essa regra vai mudar e algumas outras pessoas podem assumir essa função de senador romano e que tinham cargo vitalício. Isso quer dizer que um senador só deixa o cargo quando morre. Normalmente, todo cônsul, quando termina seu mandato, ele automaticamente era investido também do cargo de senador. Então, temos aqui uma mera ilustração, a minha imagem já está toda ruim. Ó. O que eu queria só mostrar para vocês é que o censor está aqui. Ó. Ele não é uma hierarquia de poder. O censor ele seria um braço auxiliar dos outros. Olha o questor aqui, ó, que é o juiz, perdão, o pretor, desculpa. O cônsul, ele está aqui. O Edes, ó, o cuidador da coisa pública, e o tesoureiro público aí está nesse processo. Então fica aqui a mera ilustração para que vocês entendam a estrutura de poder. E aqui nós temos o Senado romano, formado apenas por patrícios. Eu escolhi essa imagem para a gente poder fazer um paralelo com a Grécia Antiga, que tinha as suas funções públicas debatidas, especificamente em Atenas, nas praças públicas, de maneira que qualquer pessoa que estivesse passando poderia se inteirar, nem que fosse para ouvir o debate público. Já na Roma Antiga, esse espaço ele é fechado ao prédio do Senado. Aqui, de novo, a nossa ideia dos cargos de magistratura. Nós temos o cônsul, o questor, o edes, o pretor e o censor. E uma coisa interessante, o chefe da religião romana é chamada de pontífice máximo, título ou posto hoje ainda exercido pela função do Papa. Ainda não existe, nesse período da nossa história, o cristianismo. Então, a figura do Papa católico ainda não é considerada aqui. Quando a Igreja Católica entrar em ascensão e for incorporada e assimilada pela cultura romana no último grande processo de aculturação helenística, porque eu já mencionei isso para vocês na última aula de Roma, a Igreja Católica irá se apropriar das instituições romanas. Uma delas, o chefe da Igreja Católica, o Pontífice Máximo. Já aqui o Senado, formado pelo Conselho de Idosos, e escolhia os cônsules, ou os cargos de magistratura, e as assembleias, formada por homens cidadãos, escolhiam o tribuno da plebe. Isso também é uma outra coisa que a gente vai ver depois. Nem sempre, de início, essas assembleias populares podiam escolher o tribuno da plebe. E quem é o tribuno da plebe? Lembra que eu falei de um cargo de magistratura que ainda vai ser criado? É importante a gente mencionar que ele ainda vai surgir, eu falo dele posteriormente. Então, apresentei para vocês a estrutura básica de uma república.
Essa é a estrutura mais simplista. Para terminar e eu ter certeza que você entendeu o que é uma res pública, eu vou contar um caso que sempre acontecia comigo, que estudei em escola pública. Sempre tinha uns alunos em escola pública que eram mais pimentas, né? Mais danadinho. E na ânsia de início de ano, volta e meia, sempre aparecia nas primeiras semanas de aula uma banca quebrada na sala em que eu estudava. E aí a diretora da escola e falava: minha gente, por que vocês fizeram isso? Vocês têm que entender que isso também é nosso, isso também é de vocês. Na minha cabeça inocente de criança, eu pensei: poxa, se é meu o bem público, por que eu não posso levar ele para casa? Exatamente, ele é público. Aquela cadeira escolar, ela está sendo usada e empenhada para as escolas. De maneira que se eu levasse ela para casa, ia faltar a cadeira para o pessoal do outro turno, ou o pessoal da noite, ou eu podia esquecer e quebrar. Então tem hoje um EDS, que é o diretor da escola, juntamente com todos os outros funcionários, que cuida da coisa pública, do patrimônio público. E aquilo não pode ser desviado e usado com outra finalidade. Eu também brinco muito que, por exemplo, as armas dos policiais militares, elas são pertencentes ao Estado. Você pode, de repente, estar andando no meio da rua, você não pode chegar e dizer: ei, policial, deixa eu dar uns tiros aí que a arma também é minha. Isso não pode acontecer. Aquele bem, aquela res, aquela coisa pública, ela está empenhada com uma função, a função de promover uma segurança que será bom para todos. Essa é a ideia básica da res pública. Isso é claro também com todos os outros benefícios. É importante salientar que o dinheiro da cadeira, o dinheiro da arma, o dinheiro de todas as outras coisas são custeados justamente pelos cidadãos quando nós pagamos os impostos. E aí, para começar a ideia básica, o Enem também apela muito em cima desse tipo de questão, que é o seguinte: na República ou durante a República, nós teremos 4 revoltas sociais. Essas revoltas são promovidas pelos plebeus e o Enem vai querer dizer que foram os escravos. Não, revolta de escravo é diferente de revolta de plebeus. O que esses plebeus queriam? Eles reivindicam direitos básicos. E o que seriam esses direitos básicos? Essas revoltas, essas lutas sociais são por direitos civis. São direitos de serem vistos e terem garantias dentro da estrutura romana. Isso aconteceu da necessidade que Roma tinha de compor o exército por esses indivíduos, os plebeus. Só que o exército só era formado em tempo de guerra. De maneira que os plebeus eles começaram a exigir alguns direitos. Ó, senador, dá para você fazer isso? E eles não eram atendidos. O que acontece? A primeira revolta, que é a revolta. Agora me fugiu a memória, olha. Eu quero dizer Monte do Templo, mas eu estou confundindo com outra nomenclatura que tem a ver com a região de Israel. Mas enfim, nessa primeira revolta, simplesmente os plebeus disseram: olha, nós somos a base da mão de obra e também do exército romano. Se a gente simplesmente não trabalhar, Roma não funciona. Nesta época, ainda os plebeus eram a maior parte da mão de obra. Então eles simplesmente disseram: nós não vamos participar mais da cidade. Nós vamos nos retirar da cidade. Quando isso ocorre, os patrícios simplesmente: e agora? O que é que a gente vai fazer? Os plebeus não estão como é que eu posso dizer, lutando contra a gente fisicamente. Eles estão simplesmente usando de uma prerrogativa deles. Só, a gente não vai trabalhar. Pura e simplesmente, arrume outro. E foi uma decisão coletiva através de uma consciência social dessa categoria. De maneira então que eles conseguem o seu direito. Ao todo, são 4 revoltas. Eu vou botar aqui a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. O que o aluno precisa saber? Quem promoveu a revolta? Os plebeus. A favor de quê? Garantia de direitos civis. Quais os direitos? Cada revolta trouxe um direito. O que o Enem cobra? Que você entenda que a garantia desses direitos elas são extremamente importantes.
E como isso também acontece no mundo contemporâneo. Você pegar a prova do Enem de 2022, 2021, que foram as últimas que eu respondi durante o momento em que eu estou gravando esses vídeos, vocês vão perceber exatamente essa discrepância, ou esse apelo que o Enem tem de exigir que você saiba disso. Primeiro ponto. Se for uma prova mais decoreba, como a SpaceX, se for uma prova mais decoreba, como o SSA da UPE, vocês precisam saber. A primeira revolta foi isso, a segunda aquilo, a terceira aquilo, a quarta aquilo. Então, bora lá. O que é que eu tenho na primeira revolta? A primeira revolta, ela vai trazer, basicamente, a criação do cargo do tribuno da plebe. A segunda revolta, ela vai trazer leis escritas. Eu vou explicar depois cada coisa separadamente. Eu tenho aqui, ó, as 12 tábuas. A terceira e a quarta revolta, elas vão trazer leis. Uma é a lei Licínia Sexta e a outra é a Canuleia. São nomes bem estranhos, né? Lei Licínia, eu acredito que é o contrário. Deixa eu fofilar, agora até eu, pronto, é o contrário. Isso. Lei Canuleia e a lei Licínia Sexta. Pronto. A lei Canuleia é com C de casamento. Casamento como, Diego? Patrício mais plebeu. Antes não podia casar, agora pode. E a lei Licínia Sexta, fim da escravidão por dívida. Vamos ver uma por uma, de uma forma mais rápida. Ou mais rápida não, mais destrinchado. O que eu queria que vocês entendessem é que esse esquema vocês teriam que fazer toda vez que vocês se deparassem com a questão sobre essa temática. O Enem já cobrou isso aqui, ó. Mas não que você soubesse que foi na segunda revolta que foi criada a Lei Licínia Sexta, mas sim que os direitos de leis escritas é um direito igual a qualquer indivíduo, já que a lei ela serve para ele, todos têm que cumprir de uma forma igual. Quando a lei não é escrita, ela é suscetível à enrolação para beneficiar os grupos que estão no poder. Então vamos para a primeira revolta. Ela criou um outro grupo, um outro cargo de magistratura, que é o Tribuno da Plebe, ou Tribunal da Plebe. A função do Tribuno da Plebe, nesse cargo de magistratura, era basicamente um indivíduo que teria o direito de escolher quais as leis poderiam ou não ser discutidas e debatidas no Senado. Então, supondo que esse senador aqui esteja propondo uma lei e que ela fosse desvantajosa aos plebeus, o tribuno da plebe podia se levantar e impedir que esse debate ou esse tema fosse discutido. É claro que o tribuno da plebe é um senador como qualquer outro, ou seja, um patrício, o que é uma coisa um pouco estranha, mas isso vai mudar. Já a segunda revolta, ela trouxe leis escritas, é a lei, ou são as leis, das 12 tábuas. Você precisa saber sobre o que cada tábua dessa dizia, ou versava? Não. O que é interessante aqui é, primeiro, é o primeiro código de leis escrito da Roma Antiga e ele ficava em praça pública, em grandes tábuas de pedra. Então, todo mundo que soubesse ler e passasse pela praça pública poderia ter acesso a essas leis. Isso é importantíssimo, cai muito essa situação de você saber. O equivalente a ele lá em Atenas foi o Código Draconiano. Questão, inclusive, do Enem que eu citei há pouco, ela fazia uma menção que os romanos se inspiraram no Código Draconiano. E aí você tem os delitos, que seria uma espécie de código penal, o direito público, o direito religioso, sessão e tutela, o pátrio poder, né, o poder do pai, o poder do chefe da família e por aí vai. São outras informações importantes.
Esqueci de mencionar, né, que os direitos civis traz uma ideia de mais igualdade na aplicabilidade da lei. Independente do indivíduo ser rico ou pobre, ele vai trazer a igualdade na aplicação dela. Roubou, vai ser punido. Olha o que eu falei, a Lei Canuleia, ela prevê o casamento entre patrícios e plebeus, coisa que antes era proibido. Também trouxe o direito de escolher o magistrado do tribuno da plebe. Lembra daquele cargo que foi criado antes? Então, agora quem vai exercer, quem vai escolher são os próprios plebeus. Uma observação que eu fiz aqui é que determina-se o seguinte, né? No casamento entre um homem patrício e uma mulher plebeia, o menino, o fruto do relacionamento, será patrício. E do casamento entre uma mulher patrícia e um homem plebeu, a criança ela tem a designação do pai, que vai ser plebeu. Isso aconteceu porque algumas famílias patrícias estavam falindo e acabam casando com famílias de plebeus ricos. Podia, Diego? Podia. Era raro, mas podia. E a ideia da Licínia Sexta, eu botei o fim da escravidão por dívida, só que ela tem uma outra coisa que já é o gancho para a nossa próxima explicação, né? Obrigava que a cada ano um dos dois cônsules romanos fossem de origem plebeia. Veja que a coisa está começando a ficar mais equivalente, né? Cada vez mais os plebeus conquistando espaços políticos de tomada de decisão. Isso é interessantíssimo. É porque os dois cônsules, um é o ditador, o outro é o cônsul normal, né? Em caso de guerras externas. Fica aí a ideia. A lei Licínia Sexta, então, trouxe o fim da escravidão por dívida e, ó o gancho aqui, limite aos espólios de guerra. O que são os espólios de guerra? Vamos lá. Roma vive, durante boa parte da República e do Império, da sua expansão territorial. Sempre que os romanos conquistavam terras, as terras pertenciam aos generais que comandavam os exércitos. Quanto mais terra, mais poder, logo os generais estavam se tornando figuras extremamente ricas e importantes. Além do poder militar, eles tinham também o poder econômico, o status político, econômico, militar. Estavam se tornando, então, figuras extremamente fortes. A Lei Licínia Sexta queria limitar, até porque tinha muita gente pobre que não tinha acesso à terra. E esses espólios de guerra seriam as terras conquistadas durante essas guerras. A expansão romana, ela basicamente acontece de duas formas, ou três, como a gente tem aqui. A primeira fase diz respeito exatamente à formação territorial romana e a gente viu na primeira parte da aula, que é quando Roma consegue se tornar uma região, basicamente, que se entende dentro de uma identidade cultural, que é aquilo que eu dizia da formação entre etruscos, região da Magna Grécia e a própria parte central, que é Roma. Com o passar do tempo, a cidade de Roma vai ganhando destaque e obrigando as outras cidades ou as outras regiões a obedecer ao seu comando. Essa é a primeira fase, que é dentro da própria península. De maneira que eu botei ali que temos agora uma outra fase, que é relativo à expansão ocidental, ou seja, para o oeste. O oeste de onde? Do mar Mediterrâneo. Então, a próxima fase de expansão romana vai ser aqui, ó. E a última fase de expansão romana será para o leste, que é a fase para a expansão oriental. Só que isso vai durar muito tempo, isso não vai acontecer do dia para a noite, não. Eu tenho que decorar isso. Para uma questão de prova, o que mais tem vindo sendo cobrado é o seguinte: quando começa de fato a expansão romana? O SSA já cobrou isso em questões. Começa exatamente quando os romanos têm sua expansão no Mare Nostrum, no nosso mar, que é o mar Mediterrâneo. Eu quero mostrar uma imagem para vocês, que é essa aqui. Aqui nós temos Roma, a cidade, no auge do Império, mostrando diversas rotas de comércio, interligando as regiões conquistadas com a capital romana. Então, todo o fluxo de mercadoria sai dessas regiões para Roma.
todas elas, grande parte, em torno do mar Mediterrâneo. Perceba que ele conquista o norte da África, mas só a parte que tem comércio com o mar Mediterrâneo. Isso é muito importante a gente pensar. Por isso que os romanos tinham esse intuito e apelidaram o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, nosso mar. Quando então começa essa expansão pelo mar Mediterrâneo e não pela península? Com as famosas guerras púnicas. Por uma questão de protecionismo, com o intuito de proteger o seu comércio, Roma declara guerra à região de Cartago, uma cidade que fica no norte da África, aqui mais ou menos. Uma antiga colônia fenícia. A Fenícia ficava aqui, na ilha de Chipre, essa regiãozinha aqui. E os fenícios eles conquistaram várias colônias aqui na região do norte da África, de maneira que Cartago é uma antiga colônia produtora de trigo. E os romanos, tinham interesse nesse controle. O que vai acontecer? Os romanos vencem a primeira guerra púnica, os romanos chamam os cartagineses de púnicos, por isso que são guerras púnicas, e Cartago, ou a púnica, é obrigado a pagar 10 anos de indenização aos romanos. Quem perde, paga. E, além disso, as primeiras regiões anexadas do território romano seria a região da Córcega, essa ilha mais ao norte, essa daqui, que eu vou fazer o xizinho, e depois a região da Sicília, essa parte mais da Sardenha, desculpa, e da Sicília. Elas eram antigas colônias cartagineses, ou seja, dos púnicos, é o mesmo povo. A Segunda Guerra se dá, e aí é onde a UPE começa a complicar, quando Aníbal Barca, um general cartaginês, usando elefantes de guerra, tenta invadir Roma. E aí ele vai atacar mais ou menos fazendo essa rota aqui, atravessa os elefantes e vem pelo norte. Na ocasião, o Aníbal Barca havia montado uma estratégia com os macedônicos, que haviam conquistado a Grécia. A Macedônia fica aqui, mais ou menos. E era o seguinte, vocês atacam Roma pelo sul, nós vamos com os elefantes pelo norte, e a gente impede o crescimento romano, de maneira que ela não se tornará uma ameaça. E a gente cerca Roma. Só que o que é que acontece? Quando os macedônicos estavam na guerra, os gregos, aqui da região, ao sul, eles tentam retomar o controle das cidades-estados, invadindo a Macedônia. Ou seja, eles se revoltam. Lembra que os gregos estavam sob o domínio macedônico? O que faz com que os macedônicos precisem retornar, e Aníbal chegou à porta de Roma, mas não consegue entrar. Então, quem começa a guerra são os cartagineses. Qual? A Segunda Guerra Púnica. Mas eles não conseguem tomar o controle. Eu até cito aqui, os macedônicos, que eram aliados de Cartago, eles não conseguem porque os gregos se revoltam. E aí, dessa vez, derrotados os cartagineses, eles perdem o que hoje é a Espanha, as colônias na região da Espanha, e foram obrigados a pagar indenização por 50 anos. Haja dinheiro, certo? E ficaram reduzidos apenas à cidade. Então, eles eram apenas a cidadezinha de Cartago dessa vez. Quando os gregos, por uma questão de protecionismo, impedem a produção de trigo dos cartagineses e diz, olha, vocês não devem mais produzir trigo. Só que se a cidade de Cartago parasse de produzir trigo, ela deixaria praticamente de existir por uma extrema pobreza. E aí o Senado envia um documento dizendo, é a última vez que eu vou avisar. Ou seja, é o ultimato. A próxima vez já serão os soldados. E aí, numa demonstração de força, o exército romano exageradamente envia 80 mil homens e invade a cidade. E destrói o máximo que pode a cidade. A destruição de Cartago, ela configurou uma demonstração de força. Os romanos dizendo, olha o que a gente pode fazer. Esse mapa, ele mostra a expansão de Roma já durante o Império no auge. Basicamente ali no governo de Adriano, salvo melhor juízo, século II ou III depois de Cristo. E mostra aí as regiões por onde Roma chegou no seu limite.
Então, o que era uma cidade invadida pelo norte etrusco, agora se tornou um império. A cidade-império de Roma, basicamente. E as rotas de comércio aí, que eu falei para vocês. O Enem trouxe exatamente essa imagem, um mosaico, encontrado hoje no que é a região próxima a Jerusalém, cidade de Nódio, Nirod, uma coisa do tipo. E quis saber, essas imagens representam o quê? Esse mosaico nós temos diversos animais, cada um de regiões diferentes, conquistada pelos romanos. E mostra que a intenção de Roma era exatamente conquistar todas essas regiões. Vaca, elefante, tigre, pantera, rinoceronte, eu acredito em algum lugar aqui, os vários peixes. Todos esses animais vêm de regiões diferentes e mostra exatamente esse processo. Lembra da Eneida? Virgílio, o poeta que escreveu a Eneida, ele colocou o seguinte, olha, Roma vai poupar os que se submetem, ou seja, a gente vai fazer alianças com aqueles povos que, quando a gente chegar, já se entrega, e a gente poupa de matar a população, escraviza somente alguns poucos, ou a gente vai destruir e escravizar todos os que resistem. Essa é a ideia. Lembra que eu falei lá no finalzinho da última aula, uma categoria social nova chamada de homens bons ou cavaleiros? Na verdade, são homens novos. E essa categoria se forma aqui, ó. Aqui, ó, nova classe, homens novos ou cavaleiros. Eles viviam da pilhagem. O que é a pilhagem? Os territórios invadidos têm riquezas, então você invade a casa e tem lá objetos de valor. Esses objetos eles eram empilhados e os generais depois determinavam. Cada um podia escolher alguns objetos ali como uma forma até de pagamento. Então esses indivíduos enriqueciam todos dentro de um processo de guerra. E isso se tornou uma coisa rotineira em Roma, a formação das suas legiões, entre outras coisas mais. Durante a expansão territorial, a economia romana vai virar. Com a expansão, há uma transição da economia do agropastoril, lá do período monárquico, para o grande comércio. O que é interessante é que esse grande comércio ele não vai ser dominado por comerciantes. Ele será controlado pelos próprios generais patrícios, que eram os donos das terras e senhores dos escravos. Nesse momento da história, Roma se torna um império ou uma região, perdão, ainda não é império, mas Roma se torna uma civilização majoritariamente urbana, porém ultra dependente da produção rural, mas as coisas em Roma aconteciam em grande efervescência nas cidades e não no meio rural, o que vai ser uma novidade para o período e que depois vai ocorrer um retrocesso a um processo ruralizador, de ruralização, a uma das poucas vezes na história em que nós teremos um êxodo urbano. As pessoas depois, não agora, irão sair da cidade para ir para o campo. Isso é muito, muito, muito importante. E foi durante a expansão territorial que os escravos, ó, não tem mais hífen, o slidezinho está antigo, se tornaram a principal força de trabalho. E aí a gente vai ter um problema, que é o gradativo empobrecimento da classe ou da categoria dos plebeus. Então fica aí as observações feitas em relação a essa mudança econômica acarretada pela expansão territorial. Aí é uma outra forma do império já num período mais extenso. E vamos falar de alguns indivíduos que se destacaram como tribuno da plebe, que são os irmãos Tibério e Caio Graco, representados aí nessa imagem. O que é que aconteceu? Em 133 a.C., o Tibério Graco, na função de tribuno da plebe, ele irá propor a limitação das grandes propriedades tomadas por esses indivíduos, esses generais. Ou seja, ele quer pegar uma turma que tem terra muito grande e limitar a terra desse indivíduo para uma parte menor. O problema é, e o resto? Vai ser distribuído para a população pobre, que obviamente não tem como produzir. A gente tem aí, então, uma política de redistribuição de terras.
e, é claro, de desapropriação das terras dos grandes proprietários rurais. Diego, isso é uma reforma agrária? Eu já peguei questão que diz que sim e questão que não aceitou, alegando que reforma agrária é um conceito apenas formulado depois do século XIX ou durante o século XIX para frente, quando surgem as primeiras teorias do marxismo ou do materialismo histórico. Isso é uma questão a ver. É sempre importante você ficar atento. Então, limitar a grande propriedade, a propriedade grande, vou limitar só para essa área para o senhor, e redistribuir o que exceder, o excedente. Quando ele promoveu isso, Tibério, os senadores disseram, olha, o mandato do tribuno da plebe, igual aos outros magistrados, é de 1 ano, daqui a pouco ele sai do poder. Deixa ele como está, a gente vai enrolar e não vota esse processo. Só que o Tibério queria empurrar uma coisa que não existia, que era a reeleição. E aí, se ele fosse reeleito, era mais 1 ano enchendo o saco do Senado. Então, o Senado resolveu, modo Senado romano, de resolver os problemas. Eles vão assassinar o Tibério. E aí não tem mais ninguém querendo fazer divisão do poder. Ou não tinha, porque o irmão do Tibério, o Caio Graco, irá promover a mesma coisa. Então, ele vai tentar implementar a mesma teoria do irmão quando ele se torna tribuno da plebe. Antes de eu explicar que o Caio, ele vai cometer suicídio, é importante lembrar que ele criou uma lei chamada Lei Frumentária. Essa não é criada através de revoltas, mas proposta pelo Caio, que obrigava o Estado a vender trigo mais barato à população plebeia, pobre, urbana, inferior ao que era vendido ao preço do mercado. Então, se no mercado o trigo custava R$ 20 o quilo, você podia comprar pelo Estado, de repente, a R$ 5 ou R$ 10 o quilo. O que é uma forma de você ajudar e redistribuir melhor a renda, de maneira que as pessoas não vão mais, obviamente, passar grandes necessidades. Quer dizer, ainda assim passava, diga-se de passagem. Então, o que aconteceu? Além de implementar uma lei muito produtiva a ponto de vista de matar a fome da população, o Caio disse, vou fazer a mesma coisa que meu irmão. Vou mandar uma nova lei. E aí, quando ele vê que ele não consegue, ele tentou dar um golpe e o Senado foi resolver. Antes do Senado resolver, ele vai lá e comete o suicídio. Bom, essa então é a história do Caio Graco. Aqui, para não dizer que não foi falada, nós temos algumas revoltas de escravos, uma das mais famosas, 80 mil escravos sendo liderados na região ali também da Sicília, a revolta de Espartacus, e quem resolve esse problema é Licínio Crasso. Fica aqui o general responsável por isso. Eu vou falar melhor disso. O crescente número de escravos ou de escravidão por guerra, gerou revoltas por conta dos maus tratos, entre outras coisas. Então tivemos revoltas na Sicília e tivemos também uma revolta bastante volumosa e famosa, que é a revolta do Espartacus. Acontece ainda na forma da República Romana. Então, o que eu queria que você soubesse? Que elas são diferentes das revoltas promovidas pelos plebeus. Primeira coisa que eu quero que vocês dominem e saibam. Segunda coisa que eu quero que vocês dominem e saibam é que essas revoltas, elas, além de terem existido em grande número, volume, a quantidade de escravos, essa última controlada por um indivíduo chamado Licínio Crasso, um general. Eu vou explicar melhor para vocês depois. Bom, depois, na parte 3, quando eu for mencionar as guerras civis do final da República Romana e posteriormente a formação do primeiro, segundo triunvirato, além da formação do próprio império. O próximo vídeo ele vai ser curto porque vai ser somente a formação do triunvirato até o início do império. Quando o império começar, a gente encerra, porque a aula de império a gente já vai falar direto da crise. Desejo a todos vocês bons estudos, espero que tenha sido a contento e até a próxima.